tudo bem? Hoje eu vim mostrar tudo que eu uso para me organizar, todos os meus cadernos e os métodos que eu fui tanto pegando de inspiração de outras pessoas, como modificando, inventando, adaptando melhor para a minha rotina. E também é importante eu dizer primeiro, antes de mostrar como é que eu tenho feito, que esse método de organização, ou o modo de eu me organizar, ele não é estático e imutável. Então, assim, com os anos ouvindo o podcast da Ana do Meu Organizado, lendo as newsletters dela, lendo o blog dela, procurando outros textos de organização, mas principalmente a minha maior fonte de pesquisa e inspiração de organização é a Ana. Eu fui entendendo que organização é uma coisa tão viva quanto a própria dinâmica da vida. É uma coisa que ela sempre fala muito sobre isso. Então, para quem está querendo começar a pensar em organizar a vida, para quem está querendo começar a entender um mecanismo, sei lá, ou um jeito de tornar a vida mais organizada no sentido de não se sentir tão desconfortável com aquela sensação de que tá tudo uma bagunça e você não tá dando conta de nada. Primeiro, eu te indico muito a conhecer o conteúdo da Ana e depois entender que essa sensação de desconforto, sei lá, de que a vida às vezes está muito louca e bagunçada, ela não vai sumir do dia para a noite, talvez ela não suma nunca, ela vai estar sempre presente e o que a gente tem que ir entendendo ao longo da vida é não ficar tão agoniado com a própria dinâmica da vida. Tá parecendo meio complicado tudo isso, mas só quis jogar essa questão zona aí para vocês e eu vou agora mostrar como é que eu faço. Bem, primeiro eu vou mostrar os meus cadernos. Esse aqui é o meu bullet journal. Eu já fiz um vídeo falando um pouco dele. Não vou apresentar agora, mas depois eu falo sobre o que é o bullet journal. Apesar de que tem 300 mil vídeos no YouTube explicando, mas eu vou mesmo assim falar a minha experiência depois com o bullet journal. Então, em resumo, é uma agenda personalizada. E eu uso o bullet journal para questões da universidade e profissionais. Esse é um caderno que eu faço anotações sobre livros feministas, do meu clube Leia Feministas. Então, todas as leituras do clube eu faço aqui, tipo um fichamento. E, além do fichamento, às vezes eu boto alguma observação que eu tô tirando da leitura e tal. É meu livro de estudos feministas. Esse aqui é um planner semanal, que eu não uso sempre. Nas 2 últimas semanas de maio eu usei, e eu usei com o objetivo de determinar páginas de leitura e de estudo. Essa semana eu preenchi o primeiro dia, mas ela foi um pouco agitada no âmbito pessoal, então eu acabei não preenchendo mais o resto da semana, e talvez eu deixe assim e... Talvez não, vou deixar assim porque esse vídeo já vai sair no final da semana e vou preencher de novo só semana que vem. Mas tipo, eu uso isso aqui como se fosse um rascunho. Esse aqui eu coloquei como o meu caderno de ideias. E aí ele começou como um caderno pra eu jogar aqui todas as ideias malucas que eu tiver, tanto. E aí depois ele acabou sendo um rascunho. Aqui eu vou escrever tudo que me vem à cabeça durante o dia que eu tenho vontade de falar na internet. Então, eu boto aqui, por exemplo, no YouTube, né? Todas as ideias de vídeos que eu já tive. Meu Deus, não sei se vocês ouviram esse grito aí, mas é normal, viu? Aí aqui, por exemplo, eu vi uma live sobre erotismo e aí eu comecei a pensar num livro sobre erotismo e fui escrevendo. Aqui são ideias do podcast, que eu comecei a tentar organizar mais bonitinho, sem ser tão caótico. Aqui talvez sejam os meus próximos vídeos.
Mas, ó, pra tu ver como é louco. Esse vídeo que eu vou postar essa semana, como organizar as leituras, que eu tinha planejado pro último dia do mês, eu encontrei uma brecha pra fazer esse vídeo hoje. Então, eu vou botar logo hoje. Mas meu próximo vídeo ia ser só no dia 9, que vai ser de escritoras cearenses contemporâneas. Até agora ele tá sendo assim. Caderno de ideias. E este caderno de matérias é uma grande miscelânea. Utilizo ele para planejamentos de leitura, anotações sobre cursos online. Essa primeira matéria, ó, planejamentos de leitura. Segunda matéria, também planejamentos de leitura, mas voltado para desafios literários. Então, nessa segunda matéria, eu faço só planejamento de desafio literário e, ó, só desafio e cronogramas de leituras. Eu sou a louca do cronograma. Eu tenho que, inclusive, ir perdendo isso porque tô problematizando esse negócio na minha vida. Mas eu gosto. Terceira matéria são estudos das leituras. É mais ou menos como isso aqui, só que às vezes eu tô lendo um livro e me vem eu gosto de uma ideia sobre aquele livro e aí eu tava anotando aqui, mas eu acabei passando depois para isso aqui. A terceira matéria é para inglês, então eu anoto palavras que eu não conheço e depois procuro o significado. Mas é basicamente para isso. E a quinta matéria, que eu já acabei, fiz uma outra matéria, é organização. E aqui eu resolvi passar para o papel todo o meu método de organização. Eu elenquei a minha organização em 3 recursos: listas, calendário, post-its. Com listas, eu amo fazer listas de tudo. Toda vez que eu tô bagunçada na vida, eu sento, pego uma folha e começo a fazer uma lista daquilo que tá me bagunçando. Tipo, não sei qual os próximos livros, faço listas. Enfim, então tá as contas a pagar, objetivos do mês, quando tô meio querendo me centrar como que vai ser o próximo mês, obrigações, desejos, listas de ideias, eu amo listas. Calendário, eu gosto de ter um calendário para cada uma dessas coisas, um calendário, né, mensal, no caso. Eu não tenho muito calendário anual, essa visão anual ou visão semestral para mim é muito doido, porque a minha vida daqui de julho pro resto do ano tá tipo assim, um deserto, eu não sei nada do que vai, não tenho como planejar nada. Então, assim, eu gosto de um calendário limpo que eu botei que é simples. E aí depois eu faço um calendário para planejar conteúdo, um calendário para datas importantes e um calendário para leitura. Depois eu vou explicar o que é cada um desses. Post-its na parede. Vocês veem que tem muito aqui. Eu uso, que agora a luz tá ruim, mas eu ia fazer... Eu uso para lembretes urgentes, por exemplo, mandar poema para revista tal. Frases motivacionais, exercícios físicos. Eu anoto os exercícios físicos num post-it para eu não ter que ficar, quando eu acordar, pegar o celular, ligar a internet para olhar os exercícios. Nesse momento da pandemia, né? Porque eu tô fazendo exercícios em casa. E aí eu peguei no YouTube uma sequência de exercícios, mas eu não queria ficar toda vez abrindo o YouTube pra seguir essa sequência porque eu não decorei e ia me distrair. Eu queria acordar e já focar nisso sem contato com a internet. E aí então eu anotei na parede, uns post-its. E calendários, que esses calendários que eu tô falando aqui, ó. Calendário de produção de conteúdo e tal. E aí, como é a minha organização com os livros? Eu uso 2 redes sociais, o Scooby e o Goodreads. Uso 2 aplicativos que eu vou mostrar depois com detalhe, que é o Cabeceira e o Read More. E eu uso um caderno de leituras, que no caso tá sendo esse mesmo aqui. E eu uso 2 matérias para organizar minhas leituras. Para esse caderno eu coloco lidos do ano, compras do ano, um planejamento mensal. Eu gosto de planejar minhas leituras. E uma parte para desafios literários.
Eu não planejo semana por semana, eu gosto de planejar só mensalmente. E aí, com relação a filmes, as redes sociais que eu uso é o MUBI e o Letterboxd. O Letterboxd eu uso, na verdade, só para poder compartilhar nos stories, mas o que eu mais uso mesmo é o MUBI. E eu também boto num caderno vistos do ano e do desafio 52 filmes dirigidos por mulheres. Terminando o mês, vou pensar no próximo mês o que eu faço. Eu reviso os objetivos do mês anterior. Nessa revisão dos objetivos do mês que está se encerrando, eu penso, algum desses objetivos não foi cumprido, eu posso cumprir no mês que vem? Ou algum desses eu quero ainda manter, ainda vai ter continuidade para o próximo mês? Meio isso que eu faço. É um momento para eu fluir e fruir na criatividade, então no Bullet Journal é um encontro comigo mesma e a minha e de autoconhecimento e o que eu quero fazer da minha vida. Para mim planejar é tipo isso, encontro comigo. E aí no mês eu também gosto de planejar as leituras, né? Com relação à minha vida pessoal, profissional e acadêmica. O Bullet Journal, eu uso o Bullet Journal, caderno, objetivos do ano, objetivos de cada mês, faço um planejamento semanal com os compromissos do mês e 3 desejos do dia. Então, eu sempre tento colocar no meu planejamento semanal 3 coisas que eu quero fazer naquele dia. Isso eu aprendi com a Ana, do Eu Organizado. Antes eu colocava tudo, eu já falei até no meu vídeo do Bullet Journal. Hoje eu tento focar em 3 metas. De vez em quando eu faço o Habit Tracker, mas eu não faço sempre. Eu tenho tentado deixar algumas coisas mais orgânicas. Por exemplo, eu sempre colocava yoga. Hoje eu não coloco mais. É uma coisa que eu já internalizei. E sempre, quase todos os dias eu faço yoga. Eu não preciso colocar todos os dias porque eu sei que eu não vou fazer todos os dias. Mas já virou um hábito que pelo menos 4 vezes na semana eu tô fazendo yoga. Seja por aplicativo ou por vídeo no YouTube. E eu, às vezes, coloco uma folha para sentimentos da semana. Terminou a semana, eu gosto de escrever sobre como foi aquela semana. Eu tenho um diário que eu coloco sonhos, pensamentos, reflexões da terapia. Conteúdo na internet. Tem aquele planner que eu falei, né? Tem a visão mensal com o calendário. E a lista de metas de leitura. E esse caderno livre que eu mostrei também, que é para esboçar as ideias. E a outra coisa legal que eu pensei que eu tenho feito são acordos comigo mesmo. Novamente, organização para mim é autoconhecimento, é encontro consigo. Então, é interessante você pensar em acordos para você fazer. Os meus acordos financeiros e acordos assim, às vezes você vai romper os acordos, mas é interessante que você tente não rompê-los. Por exemplo, meu acordo com relação a livros é que eu quero só comprar livros quando eu acabar de ler todos que eu comprei já esse ano. E eu tava muito tentada a comprar o Caderno Inteligente, por exemplo. Eu repensei mil vezes e decidi já não comprar. Eu não vou mostrar tudo porque tem umas coisas assim bem engraçadas que sou realmente eu falando comigo mesma. Por exemplo, itens de papelaria. Eu acabei comprando esse kit de marca-texto, mas foi no meu bairro foi R$25, enquanto na internet era R$45. Então eu achei que dava ok eu ter comprado esse kit agora, porque eu tava só com um marca-texto. E várias coisas que eu fico tentada a comprar, eu escrevo nesse acordo aqui. Não, eu não preciso de um estojo novo, eu não preciso de mais post-its, não preciso de mais washi tapes. É tipo isso, assim. Que é esse acordo pra mim. E acordos pessoais, eu dividi assim, saúde mental e saúde física, mas eu coloquei aqui, os dois são interligados. Eu separei, mas na verdade isso não se separa. Saúde mental, se cobrar menos, continuar na terapia, reduzir o tempo online, descansar mais, desligar o celular 1 hora antes de dormir. Então isso aqui tudo pra mim é organização, sabe? É você pensar o que você precisa para ficar bem. E aí eu coloquei nessa área de acordos. Com relação à saúde física, evitar frituras, reduzir o consumo de carne, eu ainda não sou vegetariana. Comer mais salada, frutas, não passar mais de 4 horas sem comer, eu tenho esse grande problema, às vezes eu passo 6 horas sem comer.
E esse é o meu grande método de organização. Eu vou mostrar agora o meu caderno de leituras, mas não tem muita coisa de novidade não. Para meu caderno de leituras, eu começo com um resumo de 2020, que eu só vou preencher no final do ano, obviamente. Eu botei essas categorias aqui. Compras do mês, e aí eu vou marcando o que eu for lendo. Lidos. Esse amarelinho são os livros meus. E porque eu leio muito no Kindle e eu não considero livros meus. Assim, porque eu não compro muitos e-books, a não ser que sejam de autores independentes. Filmes, eu coloquei misturado, sim, sou dessas. E aí essa bolinha preta aqui é do desafio, são filmes dirigidos por mulheres. E eu pinto pra definir o mês. Tipo, esses aqui, azul, foi em janeiro. Esses aqui é fevereiro, março, certo? Então, eu pinto os filmes com cores diferentes cada mês. E aí, o planejamento mensal. Os livros que eu li no mês. E eu faço um negócio que é esse calendário aqui. Esse calendário eu vou preenchendo quando eu terminar um livro. Terminei esse livro no dia 26, aí eu escrevo. E aí, ó, às vezes eu pinto. As cores diferentes não tem nada a ver, pessoal, porque eu pintei de cor diferente mesmo. Isso me dá uma visão de quanto tempo às vezes eu demoro para ler um livro. Agora falta eu botar quando que eu comecei o livro, que acho que é algo que eu vou fazer agora em junho. Quando que eu comecei o livro e quando eu terminei, e aí eu tenho uma visão de quanto tempo eu demorei para aquele livro, isso eu vou acompanhando o meu ritmo de leitura. E aí essa é a parte de planejamento mensal. E aí essa outra matéria são de desafios. Tanto desafios que eu vejo na internet, esses aqui são que eu vi, quanto de que eu crio. Esse do Lendo Contos Completos da Virginia fui eu que criei. E aí eu gosto de fazer o cronograma e vou marcando quando eu for lendo. Eu gosto de marcar assim, eu não gosto só da bolinha, não. Eu gosto de ter me dá um prazer marcar assim. Esses desafios eu nem sempre cumpro. Pra mim, não é o objetivo exatamente cumprir tudo, mas me motivar a ler coisas diferentes. Eu gosto de desafios que me tirem da zona de conforto. E aqui eu fiz uma tabela com alguns livros no Kindle que eu tenho mais interesse de ler, pra eu não me esquecer que eles estão lá. E cronogramas. É basicamente assim que eu me organizo com as minhas leituras. Com relação ao mês, novamente, eu também faço a lápis os livros que eu quero ler naquele mês, e aí depois eu vou apagando e escrevendo de caneta. Aqui eu escrevi alguns a lápis e alguns já escrevi logo de caneta, foi um erro. Mas geralmente eu escrevo só a lápis. Vou mostrar um outro método de organização de leituras que eu peguei com o canal da Bruna Martioli, que eu tô testando a primeira vez agora, que lá no canal dela tem explicando melhor, vou tentar só resumir. Ela coloca as cores, uma cor para cada livro que ela quer ler no mês, e ela vai colocando aqui a quantidade de páginas que ela quer ler por cada dia. Então, isso é mais, eu acho que para quem realmente precisa de prazos para leitura, justamente para quem está fazendo faculdade, mestrado, etc. E eu acho que se for pra você ler só por prazer, não precisa não. Mas se você for louco igual a mim, você vai querer botar isso pra tudo. Porque essas leituras aqui, na verdade, são todas leituras espontâneas. Eu não tenho um tempo pra entregar aquela leitura ou pra ler aquilo pra fazer um trabalho. Mas me organiza pra eu conseguir ler mais, se esse for o seu objetivo também. E ler mais não no sentido de acumular, mas é porque eu queria ler logo esses livros. E eu preferi me organizar assim esse mês para poder dar conta das leituras que eu queria terminar esse mês. Então, por exemplo, aqui esse livro O Contrário da Morte, eu me determinei a ler 60 páginas num dia. Não se assuste, porque ele é um livro bem pequenininho e as letras são desse tamanhão. E aí, no segundo dia, eu comecei esse outro livro aqui, Ela Disse.
E aí eu me determinei a ler essas 20 páginas, né? É isso mesmo. Não sei, gente. Ruim de... E aí, o negócio que ela faz é que ela não... Se ela quer ler 10 páginas de um livro, 10 páginas de outro, 10 páginas de outro, ela não faz, tipo, embaixo do outro. Ela, por exemplo, 15 páginas de um, de 15 a 35 são 20 páginas. Então, significa que ela leu 20 páginas. E aí, no final do dia, ela conta tudo, a quantidade de páginas que ela leu de tudo, entendeu? É tipo isso. Uma outra coisa que eu queria falar era sobre resumo de livros, né? Eu ainda não tenho um jeito único de fazer e nem sempre eu faço. Essa matéria aqui eu botei como estudos de leituras e aí eu começo a escrever e não dou continuidade, assim. Sou bem tranquila quanto a isso. O último resumo que eu... Anotações, eu não chamo nem de resumo, eu chamo de anotações. O último vlog de estudos de leitura que eu fiz, eu tava lendo o conto da Virginia Woolf, e aí eu fui anotando algumas percepções, e era mais isso, tanto para me ajudar na hora de escrever a resenha, como até para fixar o que eu tô lendo na minha memória. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que ficou um pouco confuso, mas depois lá pra frente eu faço um outro melhor, se eu mudar alguma coisa. Me contem como que vocês se organizam, quem são as inspirações de vocês, se vocês têm alguma referência de organização, o que tá sendo difícil de se organizar nesse período, quais são as dificuldades de vocês. Conversem comigo aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que deixem um like e se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E até o próximo.